Salmo 22. Hoje à tarde estava lendo esse texto e o Miguel aproveitou para dar uma lida também, só que ele rasgou a folha, do versículo que eu ia ler. Então está aqui um pedaço do versículo aqui. Eu queria que você abrisse aí e deixasse a Bíblia aberta para a gente poder ler alguns versículos. Salmo capítulo 22 diz o seguinte: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão distante dos meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas, deixa eu ver aqui o que rasgou, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e está entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme e um homem, e não um homem. Todos me insultam e desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que Ele o livre, que o liberte, dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe e me deste segurança enquanto eu ali amamentava. Amém? Pode deixar aberto aí, daqui a pouco a gente vai ler mais alguns versículos. Esse mês de setembro é o Setembro Amarelo, é o mês onde fala-se sobre a importância do combate ao suicídio. O suicídio, que é uma das grandes causas de morte em todo o mundo. Segundo uma pesquisa que eu dei uma atualizada hoje, cerca de 800 mil pessoas morrem por ano no mundo. Então, 800 mil pessoas morrem por ano. E existe um combinado com a mídia de não divulgação. É raro você ouvir notícias assim: suicidou. Só quando a pessoa é famosa e eles dão uma maquiada, eles falam que overdose, não é? Então a maioria dos casos ali é uma maquiagem para falar que a pessoa não suicidou. Então o suicídio é uma pandemia há muito tempo, e a gente sabe que também por conta da pandemia isso agravou mais. Saiu um estudo essa semana falando que houve um crescimento de transtorno de ansiedade nas pessoas acima do normal, cerca de 16%. E sobre o suicídio, os dados também falam que é a quarta maior causa de morte de pessoas entre 13 a 32 anos de idade. Só perde para acidente de trânsito, tuberculose e violência. A pesquisa também revela que a maior preocupação dos especialistas não são com jovens, mas são com as crianças entre 10 e também até 19 anos de idade. Então, crianças de 9, 10, 11, 12 anos já estão deprimidas, querem morrer. Isso é estranho, para a nossa geração, porque a gente não lembra muito bem das coisas. Parece que a nossa vida começou com 12 anos de idade, não é isso? Antes você não lembra de muita coisa. Mas as crianças já estão predispostas a esse mundo louco que a gente vive. Também um fato interessante é a quantidade de pessoas de idade que está tirando a vida, principalmente ali na África e também na Europa. Que é estranho, Pessoas idosas estão tirando a vida. Às vezes se guardaram a vida toda, quer viver, mas aí chega na fase de idade, estão tirando a vida. Então, o mundo vive essa pandemia, e nessa noite eu queria falar sobre a visão bíblica sobre o suicídio. E a gente lê esse texto, que é de Davi, e com certeza no primeiro versículo aí você lembrou de quem? Jesus lá na cruz, não foi? Imagine só Jesus usar uma frase sua. Nossa, que honra, Aí Jesus está lá no momento mais difícil da vida dele, e ele ainda vai e solta essa palavra: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus usa ali o
o aramaico para falar, não o hebraico, por isso tem que ter até tradução. E Jesus fala essa coisa que para a gente é até espantosa. Como pode Deus Filho reclamando do abandono de Deus Pai? E aí nessa noite eu queria falar sobre isso, porque alguns sintomas que a gente vai sendo levado, que podem levar ao suicídio. Gente, o problema não é falar assim, mas suicidou. Mas existem pessoas que vão sofrendo um suicídio processual. Charles Spurgeon tem uma frase interessante, que fala que o diabo não é capaz de levar nenhum crente ao inferno, mas ele é capaz de trazer o inferno na vida do crente. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Já viu aqueles cientistas que vão misturando várias fórmulas assim, coloridas, e o negócio vai e explode? Gente, a gente vive dias tão difíceis que a espiritualidade rasa, o cansaço e a má administração emocional traz consequências muito graves para a nossa vida. Então essa mensagem é para todos nós aqui, para a gente aprender um pouquinho sobre os problemas emocionais que estão acontecendo no mundo. Segundo essa mesma pesquisa, vai falar que a ansiedade, angústia, aflição, são apenas gatilhos para levar à depressão, que pode levar também ao suicídio. Então, gente, quem aqui não está passando algum tipo de crise? Eu duvido que alguém não está passando alguma crise. Se não for financeira, né? Semana passada eu tive que ir no posto 3 vezes no dia. Eu falei, que isso? A gente vai pondo um pouquinho, mas não tem como. Quem aqui não está passando alguma dificuldade, alguma crise, alguma luta? Então a gente precisa saber muito dessa força espiritual para a gente aprender a lidar com os problemas emocionais. E a Bíblia é recheada de emoção. Às vezes a gente vai falando assim, a Bíblia é um livro espiritual. Ela é um livro espiritual, mas também ela é um livro emocional, porque a gente vai ver pessoas ali revelando as suas emoções. Quando a gente pensa em suicídio, quem que a gente lembra na Bíblia? Vamos lá? A gente lembra de Sansão, a gente lembra de Saul, a gente lembra de quem mais? Elias. Todos eles suicidaram? Não. Mas eles passaram por problemas ali que pediram a morte. Lembra de Jonas? Assim, Deus, chega, me leva, me mata. Então a gente precisa falar desse assunto, porque o suicídio é uma realidade. Uma grande questão também teológica é que o suicida, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Você já fez essa pergunta, né? E foi um debate assim muito forte no século 17, 18, 19, de pessoas calvinistas e arminianas. Todos eles afirmavam que um cristão em lucidez, ele não era capaz de tirar sua própria vida, só se ele estivesse passando um grave problema emocional. Minha opinião é que mesmo que um salvo, mesmo que uma pessoa que caminhou com Deus tire a vida, ele não vai para o inferno por causa do suicídio. Mas o suicídio é um pecado muito grave, porque a Bíblia fala o quê? Não matarás, inclusive você. Nós estamos aqui fazendo apologia ao suicídio, tira a sua vida, resolve o seu problema e vai para o céu. Negativo. Mas eu acredito nisso, que o suicídio não é capaz de tirar a salvação para o crente. Mas a gente vê a Bíblia recheada de referências como Saul, que era um homem mau e que tirou a sua própria vida. Mas a gente vê homens passando por dilemas tão grandes que pediram a morte, mas Deus deu escapatória, Deus deu alívio. Lembra de Elias lá? Falou assim, Deus, me leva. Jonas, eu não aguento mais. São homens que enfrentaram dificuldades. O problema é que fica feio a gente falar assim, estou desanimado da vida, sei não, viu, está difícil. Interessante que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, ele começa falando assim, nos últimos dias chegarão tempos o quê? Trabalhosos. A palavra trabalho vem lá do grego tripalo, que significa tortura. Gente, nós vemos esses dias que parece que é uma tortura para a gente, não é verdade? Está difícil, não está difícil? Quando a gente ouve notícias tão trágicas, como aconteceu essa semana na nossa cidade, uma pessoa foi lá e incendiou a outra. Como nós ouvimos também nessa semana, o pai matou a filha, lá, eu não lembro do estado, lá no Nordeste, foi lá e matou a filha.
No enterro do avô, do sogro dele, ele foi lá e matou a filha porque ele tinha ciúme dela e ela estava casada com outro cara. Olha que maluquice, olha que mundo maluco que a gente está vivendo. Isso vai sendo uma tortura para a gente. Então a gente precisa saber administrar as nossas emoções. E quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê Davi que é um homem assim, exemplar em muitas coisas. Mas uma das coisas que me chama a atenção é a experiência que Davi tem com a vida. Davi foi um homem sofredor, foi um homem que sofreu também. E olha só o que ele tira: Deus meu, por que me desamparaste? Imagino Jesus sentado no trono lá, quando ouvi essa oração, falei assim: Davi, gostei dessa oração, vou usar ela um dia. Davi está ali jogando a sua dificuldade, sua luta. Olha aí, olha só o versículo 14 aí, desse mesmo capítulo. Olha o que ele fala: minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados, o meu coração é como cera que se derrete de mim, minha força se secou como um caco de barro, minha língua está grudada no céu da boca, porque tu me deitaste no pó à beira da morte. Olha a alma desse cara aí, sendo uma alma que está deprimida, uma alma aflita, uma alma machucada. Davi também vai dizer, ele vai dizer o seguinte: cordéis de morte me cercaram, angústia do inferno dominaram a minha vida. Davi passou por um problema emocional muito, mas muito sério. Então, isso não é só para alguns não. Homens de Deus passaram dificuldades terríveis. Homens de Deus queriam um alívio ao ponto de falar assim: nossa, eu não aguento mais a vida. E é a realidade que a gente vive hoje. Então, nós vemos tempos onde a ansiedade é muito forte, onde as angústias são muito fortes, a amargura é muito forte, e a gente precisa aprender com a Bíblia. A Bíblia também vai recomendar para a gente 3 conselhos que eu quero compartilhar com você, para a gente aprender a lidar com esses problemas. Primeiro conselho que a Bíblia nos ensina é o que? Saiba desabafar. Quando Jesus está no Getsemane, Jesus desabafa: a minha alma está o quê? Profundamente angustiada. Jesus desabafou. O nosso problema é que a gente não consegue mas 99% das vezes é o quê? Verbalizar. A gente não sabe chegar nem no nosso cônjuge e dizer: não estou bem. A gente precisa aprender isso, a desabafar. Quando Jesus está lá na cruz, ele solta essa frase assim, fala assim: oh, se eu tivesse lá, se eu fosse discípulo de Jesus, eu falo assim: ô Jesus, por que o Senhor falou isso? Não é estranho, seja sincero, não é estranho o próprio Jesus falar assim: por que me abandonaste? Mas Jesus está sendo sincero com a sua dor, com a sua angústia, ele está ali verbalizando as coisas. Nosso problema é que às vezes a gente não quer ofender a Deus, não quer ofender as pessoas, e a gente guarda para si. Às vezes a gente não quer magoar as pessoas que estão à nossa volta, porque vão ficar angustiadas, mas esse é o problema. A gente está privando as pessoas de saber o que está no nosso coração. Jesus era extremamente sincero, e a gente precisa aprender o que? Verbalizar, falar. Uma das coisas que às vezes a gente vai orando, a gente ora em pensamento, como a maioria de todos aqui vai fazendo aqui, orando em pensamentos. Mas um conselho que eu quero dar para você e para mim é: verbalize esse pensamento. Não, mas o diabo vai ouvir. Joga para fora. Joga para fora. Verbalizar, isso alivia o coração. Se você sentar na frente de um psicólogo, você vai verbalizar a sua dificuldade. Isso é terapêutico. Verbalize para as pessoas. Então Jesus, ele verbalizou, Davi verbalizou a sua dificuldade aqui através desse salmo. Vocês acreditam mesmo que Davi falou assim, quando ele estava no momento de dor, que ele vai falar assim: o que eu vou escrever aqui? Não, foi depois. Aí começou a escrever. Verbalize, escreva, conte, compartilhe. Nós somos tão frustrados com as pessoas que elas vão pensar, vão falar da gente, que a gente tem medo. Mas o conselho bíblico é: verbalize, desabafe, joguem para fora, coloque o lixo lá fora.
não guarda para si. Segundo conselho, tenha amigos que te ajudem. Tenha amigos que te ajudem. Olhando para a vida de Jesus, no seu momento mais difícil também, Jesus poderia falar assim: olha, eu estou precisando de Salomão aqui comigo. Eu estou precisando de Davi aqui do meu lado. Jesus fez questão de passar os últimos minutos dele com quem? Com os amigos dele. Por isso que na última ceia ele falou assim: eu desejava ardentemente estar com vocês nessa ceia. Aí parece estranho também, né? Aí Jesus está animado para a última ceia, que ele vai ser traído, que vai morrer. Jesus já estava sofrendo já, Jesus já estava sentindo angústia de morte já, mas o fato de ter pessoas ali com ele já era um momento de alívio. O maior problema nosso também é que quando a crise chega, a dificuldade chega, o que a gente tende a se isolar. Lembra de Elias? Quando Elias fica frustrado, desanimado, o que a Bíblia vai dizer? 1 Reis capítulo 18, 19 e 20. Ele deixa o discípulo dele na cidade e vai embora sozinho para o deserto. Esse é o nosso problema. A gente gosta de se isolar, mas a recomendação bíblica é o quê? Relacione com pessoas que vão te ajudar. Jesus, sabendo que os amigos estavam ali, ele vai orar no Getsemane. O que ele faz? Uma separação. Vocês 11, vocês aqui são bênçãos, são meus amigos, mas eu tenho 3 aqui que são mais íntimos. Aprenda uma coisa: não é qualquer pessoa, não é qualquer pessoa, precisa ser pessoas fontes, pessoas que vão te abençoar, pessoas que vão te ajudar. Então nós precisamos disso, pessoas que vão fortalecer, pessoas que vão te animar, que vão te aconselhar. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos esse referencial de pessoas que ajudam. Quando nós olhamos para a vida de Davi, a gente vê o quê? Um outro contraponto. Davi, no momento de dificuldade dele, ele tem o quê? Um amigo ali. Quem é um amigo de Davi? Jonatas. Não é isso? Quando Saul começa a perseguir Davi abre o coração assim: Jonas, estou precisando de força. Jonas, seu pai quer me perseguir, seu pai quer me matar. Mas Davi tinha alguém para ajudar. Então nós precisamos disso. Esse é o segundo conselho: tenha amigos que vão te ajudar. Terceiro conselho aí, para que você possa entender: tenha comunhão extrema com Deus. Gente, não é um devocionalzinho, não é um versículo lá, não é uma oraçãozinha, é uma comunhão íntima com Deus. Esse é o grande desafio que a gente tem, né? Essa vida corrida que a gente tem para sentar e caminhar com Deus mesmo durante todo o dia. Comunhão extrema com Deus. Quando a gente olha para homens de Deus, a gente fica aí, tem amigos que te ajudam. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente fica surpreso. Imagine só se você estivesse na cadeia. Imagine só se você estivesse preso injustamente porque você estava pregando o Evangelho e você ainda estivesse animando as pessoas. A carta de Éfeso, Paulo já está num momento melhor, mas quando ele escreve para Filipos, ele está preso e é conhecido como a carta da alegria. E é o tempo todo, você vai reparar nos 4 capítulos que tem lá aqui: alegre-se. No capítulo 4 então, é toda hora: alegre-se. Novamente eu digo para vocês: alegre-se. O homem estava preso, o homem estava amarrado, mas estava alegre. Por quê? Porque é extrema comunhão com Deus. Gente, como nós precisamos de comunhão com Deus. Você quer se livrar dessa angústia, dessa aflição? Você tem que caminhar com Deus intensamente. Porque o próprio Jesus, quando ele estava no Getsemane, vai dizer que quanto mais angústia ele tinha, mais o que ele fazia? Orava intensamente. Angústia forte nos leva a uma oração forte. Mas o nosso problema é que a gente desvia o local de fuga. O que a gente faz? Vou botar um filme, vou sair com os meus amigos, vou ter comunhão, eu quero desabafar com as pessoas. Tudo isso é importante, mas o conselho mais importante é comunhão extrema com Deus. Comunhão extrema com Deus. Você precisa disso. É falar assim: Deus, aqui eu desabafo com o Senhor, aqui o Senhor é meu amigo e eu quero conversar com o Senhor, que o Senhor vai me ajudar. Irmãos,
nós precisamos de uma comunhão extrema com Deus. Porque se Paulo passou o que ele passou e está dando alegria para as pessoas, então não é a circunstância que move o nosso coração, é a comunhão com Deus. Você já percebeu isso? O problema nosso não é mais saber, gente, é fazer. Porque aqui é a realidade. Quem aqui não é crente dessa igreja? Acredito que todo mundo seja crente, todo mundo que já sabe o que tem que fazer. Nosso problema é fazer. Então, a comunhão extrema com Deus. Se Davi recebeu esse alívio, aí no versículo 20, no mesmo capítulo 22, agora no versículo 24, olha só, ele está ali jogando suas dificuldades, mas no versículo 24 ele diz o seguinte sobre Deus: pois ele não desprezou, nem desdenhou o sofrimento dos aflitos, mas não lhe deu as costas, mas ouviu os clamores por socorro. Deixa eu dizer, para algumas pessoas o seu sofrimento é uma besteira. Para algumas pessoas falam assim: para com isso, você não tem fé não? Para algumas pessoas falam assim: ixi, meu problema é muito maior. Mas sabe de uma coisa, Deus leva a sério as nossas dificuldades, Ele não desdenha. Deus não fala assim: para com isso, mano, anima aí. Não, Ele leva a sério. Então nós temos um Deus que faz questão de nos ouvir, que compreende a nossa dificuldade. Isso não significa que Ele aceita, mas que Ele compreende. Fala assim: isso aí é uma coisa simples, meu filho, mas eu entendo que machuca o seu coração, que põe você para baixo. Então Davi está dizendo isso, mas ele vai dizer: eu te louvarei na grande congregação e cumprirei os meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e saciarão, todos os que buscam o Senhor o louvarão e terão o coração cheio de alegria sem fim. Gente, o cara que começa assim: Deus me abandonou, Deus está comigo mais não, eu fiz coisa errada, meu coração está derretendo, nada mais importa nessa vida, estou sentindo a morte, mas ele já começa a terminar: sim, meu coração vai ser cheio de alegria sem fim. Gente, como é maravilhoso a gente desabafar, porque quando a gente começa a desabafar e jogar para fora, a gente começa reclamando, murmurando, depois a gente já termina a oração assim: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor está me dando. Não é isso que a gente faz? Porque a gente está jogando para fora. E como é bom quando a gente tem pessoas do lado que estão orando. Tem dia que a gente está no modo irmã Valdete, orando. Mas tem dia que a gente está assim: não, ora aí por mim, gente. Mas é muito bom ter pessoas do nosso lado que estão orando, clamando, pedindo, intercedendo. Mas o melhor ainda é quando o próprio Deus toca no nosso coração e nos anima e nos renova. Para a gente caminhar, para a gente finalizar, Jonas foi um dos homens que experimentou grandes variações de emoções. Você vai ver um Jonas fugindo de Deus, você vai ver um Jonas desanimado, mas depois Deus permite uma situação horrível que ele vai clamar dentro da barriga da baleia, e depois ele é animado, vai lá para pregar, sobe lá no monte, fica mais animado para ver a destruição do povo. Aí Deus frustra ele, o cara emocional vai lá embaixo, assim: pronto, desiste da vida. Deus faz uma árvore nascer e ele fica animado com uma planta. Olha as emoções de Jonas. Aí o cara está animado: nossa, que planta boa, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. O próprio Deus vai permitir um sol bater na cara dele, queimar a planta, vem um bichinho, come o fruto lá. Aí ele fala assim: pronto, desiste da vida, nada dá certo. Você vê um cara assim, desorientado emocionalmente, um cara que você fala assim: nossa, esse aí é louco. Mas você percebe um Deus que faz questão de ensinar. O último versículo do livro de Jonas, para mim é fantástico, um dos poucos que termina com uma pergunta. Deus fala assim: Jonas, você teve misericórdia de uma planta que nasceu hoje, morreu hoje, e eu não vou ter misericórdia de 120 mil almas e muitos animais que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Deus faz essa pergunta. Nós temos um Deus que faz questão de nos ensinar no meio das dificuldades e das dores. Talvez a angústia está aí comendo seu coração, a aflição está roubando a sua alegria,
mas abre seus ouvidos para ouvir a Deus, porque Ele quer nos ensinar. O Deus que nos está acessíveis a todos os momentos, principalmente nos momentos de dificuldade. Sabe por que a gente precisa receber cura de Deus? Porque esse mundo está doente. Esse mundo precisa de ouvir a mensagem de Deus. Novamente eu digo para vocês, é uma mistura explosiva quando a gente tem uma espiritualidade rasa, quando a gente está cansado e quando a gente não consegue administrar as nossas emoções. Gente, você começar a trabalhar demais vai te cansar. Você cansado, você não quer fazer nada, você principalmente não quer cuidar do seu coração. Há algumas semanas atrás eu estava começando a trabalhar no domingo lá em casa mesmo e vinha para a igreja. Nossa, mas o meu culto era horrível para Deus. É uma coisa que eu falei assim, tá vendo? É esse mundo frenético e a gente dá o resto para Deus. Então eu digo para vocês, vamos cuidar do nosso coração. Não espera o negócio ir lá embaixo para você falar assim, desistir da vida. Não espere, busque ajuda. Nós acreditamos, e um dos profissionais mais importantes da nossa época é o psicólogo. Eu acredito demais na importância de uma terapia. Não é feio, não é uma derrota quando você fala assim, estou indo no psicólogo. Isso não significa que você é doido, isso significa que você é normal, que você está passando um problema muito grande. Mateus 5, eu acho que versículo 3, a bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Se você não chora, você não recebe consolo. Você é feliz quando você reconhece a sua sensibilidade. Deus olha para você e fala assim, nossa, ainda bem que você está chorando, meu filho. Ainda bem que você está sofrendo, porque significa que você está vivo, que você está percebendo que você não está bem. Feliz é a pessoa que fala assim, eu não estou bem. Aí ele vai receber consolo. Mas essa geração inconsolável quer mostrar uma aparência que não tem. Isso é destruidor para a nossa alma. Você vai fingindo. Quando você vê, explode. Bem-aventurado os que choram, principalmente na presença de Deus, porque há consolo em Deus. Há consolo em Deus. Eu queria que você colocasse de pé para a gente poder orar.